Bom, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos se ajustar aqui um pouquinho para nós começarmos, né? Acredito que deve estar tudo bem aí. O som, se alguém puder me confirmar. Deve estar legal, né? É um pouquinho mais demoradinho aqui para startar. O computador é meio lentinho. Ah, não escuta? Bom, vamos ver o que está acontecendo aqui, só um pouquinho. Tá. E agora aí, pessoal, tá tudo certo? Melhorou? Tá muito baixo ou tá tranquilo? Tá bom aí? E agora? Ah, beleza. Então tá bom. Vamos lá. Show de bola. Ok? Então tá. Beleza. Então, só um pouquinho aí, deixa eu tentar fazer aqui. Só um momentinho. Vamos ver. Só dar uma olhadinha lá. Ó, já tá em. Já tá bombando, tá em 100% aqui o negócio do volume. Vamos só um pouquinho. Aham. Isso aí. Aí tem que ser assim agora. Deixa eu botar mais pertinho aqui também, né? Talvez melhore mais aí. Vamos ver quem tá aqui. Vamos ver aqui. Ok. Tá certo. Então tá. Deixa eu aqui compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um momentinho. Pessoal, acho que deve estar aparecendo aí tudo para vocês, né? Ok? Acredito que, deixa eu ver se a gravação aqui está funcionando. Está funcionando. Ok, tudo certinho. Está todo mundo vendo a minha tela aí? Tá tudo certo, né? Tomara que sim. Tá bom. Tá. Bom, pessoal, eu vou começar aqui, tá? É um assunto, assim, que é recorrente, né? E é bom sempre dar uma pincelada, assim, pro pessoal. Isso aqui realmente causa bastante confusão. Para quem não me conhece, eu sou o Jean Carlo Andres, eu faço parte da divisão termal aqui da Bermo, né? A gente fala de divisão no bom sentido, porque é um setor dedicado à troca térmica, tá bom? Desse setor, sou eu, Giancarlo, Lucas Belino, o Jades, o Jonathan Reiter, e agora um novo integrante do grupo, que é o Bernardo, né? Então, o Jades e o Bernardo vão cuidar mais, assim, dos lançamentos das estruturas, né, no sistema da Berm para compor a precificação, tá bom? Então, o Bernardo vai começar a aprender um pouquinho, ele ainda vai mais uns meses, né, até ele conseguir aí decorar todos
os trâmites aí do sistema, e dessa forma eu fico um pouquinho mais liberado para começar a atender os clientes externos, representantes e filiais, tá bom? Então, se tiver alguém da filial nos escutando, né, ou representantes, até clientes, ficam à vontade, né, de fazer contato, tá, pessoal? Com as filiais direcionadas de vocês, né, ou dos representantes e vendedores que ele atende, pode fazer o pedido de visitas, tá? A gente também tem foco em alguns treinamentos externos, assim, coisas mais rápidas, tá bom? Que vocês podem pedir, né? Porque eu sei que os trocadores de calor à placa, apesar de ser um equipamento bastante simples, ele precisa de alguns cuidados, né? Na instalação, tá bom? No dimensionamento aí de redes auxiliares, tá? Ok? Pessoal, não vi, eu não sei se está tudo certo para vocês aí, tá? Para mim aqui tá ok. Eu não tenho retorno assim meu, né? Mas pelo que eu vejo nos gráficozinhos de volume, imagem, está tudo certinho. Acho que está aí, né? Se alguém puder me confirmar no chat aí, tá tudo certo. Para mim, pelo menos, tá? Ok? Se alguém tiver com dificuldade, tá, pessoal? Só tenta mandar um chatzinho aí que eu tento consertar aqui. Beleza. Ok, Afonso, valeu. Então vamos lá. Então a gente está disponível, né, pessoal, para que vocês façam contatos, né? E eu estava falando que o trocador, apesar de ser bastante simples, tá bom? Vamos ver aqui. Ok. Ok, pessoal? Ok, José? Vamos lá. Apesar de ser bastante simples, ele merece e precisa de alguns cuidados na instalação, tá? Eu vou fazer um comentário com vocês e eu ia deixar para fazer um pouquinho mais para frente, porque o intuito aqui é ensinar um pouquinho sobre as montagens de placa, e eu vou fazer mais comentários depois, tá? O pessoal às vezes confunde muito ainda, tá? A instalação do trocador de calor. Pessoal, quando a gente instala um trocador de calor, seja ele placas, brasados, casco-tubo, multitubos, tubos helicoidais, a gente tem que prestar atenção no seguinte, né? O tocador lá tem uma conexão de entrada, saída dos gases, dos fluidos, tá? Então a gente não pode confundir a conexão do tocador com a linha que a gente vai puxar até esse equipamento, tá bom? Porque as conexões dos trocadores, elas podem trabalhar com velocidades mais altas, tá? Porque cada fabricante aí vai ter a sua forma de seleção, tá? As melhores práticas, né, para o equipamento em si, tá bom? Então, assim, nunca confundam, tu vai botar um trocador, tem um bocal de 4 polegadas, que toda a sua rede vai ser de 4 polegadas. Não é dessa forma, tá? Projeto de redes tem que levar em consideração as perdas de cargas e as velocidades recomendáveis nas tubulações, tá? Tanto de gases quanto de fluidos, tá bom? Então, às vezes, a gente vê muito, ainda assim, muito esses erros aí, tá? O cara bota um trocador lá com um bocal de 4 polegadas e o cara tem uma rede que está mais ou menos uns 150 metros de rede, cheio de curva, né? Cheio de subidas, descidas e contornos, e o cara puxa de 4 polegadas, tá? Isso é um problema, tá, pessoal? Isso aí, você tem que olhar, você tem que olhar lá o teu projeto, tá? O projeto de tubulação é diferente do que um projeto que você vai fazer. Tá ruim aí? Tá ruim para ti? Tá ruim para todo mundo, pessoal? Não é? Deixa eu ver aqui se eu posso melhorar isso aqui. Um pouquinho aí. Vamos lá. Deixa eu ficar. E assim, tá um pouquinho melhor, pessoal? Melhorou um pouco? Talvez é o Bluetooth, tá? Não sei. É? Ok? Melhorou? Vou ficar um pouquinho mais pertinho aqui, tá? E agora eu não tenho como trocar aqui, pessoal, para botar um fone, tá?
Se tiver muito ruim, vocês avisam. Eu dou um pause aqui e corro atrás aí para buscar um fone de ouvido. Ok? Então tá. Então, como eu estava falando para vocês, a gente não pode, assim, se confundir, né? No projeto das tubulações e achar que a conexão do trocador vai ser a mesma tubulação. Vocês têm que cuidar quanto a essa seleção, tá, pessoal? Então, isso aí, vocês, obviamente, têm que ter engenharia de vocês, ou contratar uma engenharia e fazer os projetos adequados de tubulação, tá bom? Então, lá na tubulação, vocês vão cuidar com a perda de carga, vocês vão cuidar com as velocidades, tá bom? Então, cada fluido, cada gás tem uma velocidade recomendada, uma perda de carga recomendada, né? Tá bom? E dessa forma vocês vão conseguir selecionar vamos dizer, um bombeamento de fluidos, uma bomba que tenha um alto rendimento, tá, pessoal? Porque acontece muito problema assim do pessoal subdimensionar redes e o que que acontece? Tem que botar uma bomba lá muito grande, né? Uma bomba centrífuga muito grande. Então, o que que acontece? Você lá fica ok, o trocador funciona, né? Funciona, desde que ele não seja exigido 100%, tá, da capacidade dele, né? Então, às vezes, o trocador, pelos dados que a gente recebe, normalmente ele está um pouquinho grande, assim, né? E o pessoal, às vezes, não se atenta para o projeto de tubulação. Aí vai ver, cara, um lugar que pode usar uma bomba de 5 CV, o cara está usando uma bomba de 12 CV, tá? Ok, tá bom, pessoal. Então, essas coisas você tem que cuidar bastante no projeto, tá, pessoal? Nunca imagine que a conexão do trocador, a bitola da conexão, vai ser a bitola da linha de vocês, tá? São projetos diferentes, ok? Tá? Obviamente, se tiver uma rede curtinha, 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, não vai ser tão problemático assim. Se você não precisar 100% da carga do trocador ali, tá? Porque o trocador normalmente tá um pouquinho maior, né? Do que normalmente precisa para o projeto em si, né? Dificilmente vai selecionar um trocador que certinho, né? Para o teu processo. Ele tem uma folguinha, né? Até porque ele é calculado com certos critérios, né? Que ele vai sujar com o tempo, ele vai ter problema de baixa velocidade, baixa vazão, né? Então, o teu processo nunca vai estar 100% lá. Então, sempre vai ter alguma coisa que ele vai ficar um pouquinho maior, tá? Mas o que que acontece quando você precisa utilizar, então, ele na sua totalidade? Você começa a ver essas deficiências. Começa a ver as deficiências, então começa, não é para aquecer, não aquece mais direito, você começa a ter muito problema de deposição de sólidos lá dentro do trocador, tá? Não levou em consideração a sujidade do fluido, tá bom? Então tem que cuidar. Vamos ver isso aí mais para frente, tá bom? E a nossa divisão térmica aqui, tá? Ela cuida especificamente dos trocadores a placa, dos trocadores brasados, né? Com brasagem de cobre, das montagens, dos sistemas de aquecimento, que é uma montagem geral, que envolve o trocador de calor, o nosso setor cuida disso também, tá bom? Do projeto e de lançar a estrutura lá no sistema, fabricação não, já é uma outra etapa, tá? A gente se envolve até na parte de projeto e fabricação, dali para frente a equipe da nossa indústria, que a nossa indústria mês que vem está sendo inaugurada, tá? Então, antes a gente fazia muitos equipamentos externos, né? Agora não, vai passar a ser tudo interno, né? Isso vai nos ajudar bastante com o prazo, tá bom? Então, tem coisas boas. Vamos controlar um pouco mais acirrado aí a qualidade, né? A gente tem que cuidar bastante com isso, tá? E tem alguns trocadores, óbvio, que já vêm prontos, né? Que nem os brasados são trocadores que a gente importa, já estão prontos. Esses trocadores à direita aqui, casco e tubo, né? E tubos helicoidais também já são prontos, a gente importa direto, né? Tá bom? Então, isso aí, quanto à fabricação, aí vai ser bem legal daqui para frente. Vou ver se vai para frente como é o negócio. Tá, não foi. Só um pouquinho. Aí. Tá. Então, como eu estava falando para vocês, tá, pessoal? Eu vou só recapitular uma coisa aqui, tá? O pessoal às vezes acha que o trocador é um bicho de sete cabeças. Não é, tá, cara? Então, o que que a gente tem aqui? A gente chama de chapa fixa ou estrutura fixa, aonde está preso ao chão e onde é que está normalmente a maior parte das conexões, tá bom? Então, esse é a chapa fixa que a gente chama aqui na Berna. Aí nós temos lá uma estrutura lá de aço carbono revestida de inox, que a gente chama de chapa móvel, né, que vai fazer o aperto das placas,
ok? Temos lá um barramento superior, né, que faz parte da estrutura, que vai suportar todo esse peso, muitas vezes suportando as placas ou guiando as placas, tá bom? Temos as nossas placas com gacheta, que é o nosso fecho de placas, tá? E temos nossos fusos de aperto, ok? Por que que eu estou mostrando isso daqui para vocês, tá? Porque o trocador a placas, ele é bem simples, tá, pessoal? Ele é bem simples, mas mesmo assim acontecem muitas confusões aí, tá? Na montagem, na desmontagem, na manutenção, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, assim, né? Sempre tem algumas coisas que pega, né? Que o pessoal não presta atenção, ou o pessoal vai lidar a primeira vez não está acostumado, tá? Então, o trocador em si, ele é para ser simples, né? Ele com duas chapas e parafusos e uma sustentação, você, né, já tem o trocador na mão, tá? Aonde que está todo o nosso negócio? Onde é que está todo o desenvolvimento? Onde é que o cara tem que usar expertise, né, de conhecimento? O técnico que está selecionando o trocador é nas placas, tá, pessoal? Então, ali que está o projeto térmico, né? Então, ali que a gente vai precisar ter muitas informações, tá? Muitas informações do cliente, né, de quem está envolvido, para a gente saber dimensionar corretamente, tá? Porque o trocador não é simplesmente você botar lá uma temperatura, uma vazão e pronto, né? Não, você tem que tomar certos cuidados, tá bom? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês e para quem não conhece ainda, tá? Talvez a maioria já conheça o assunto, né? Já trabalhou com trocadores, já fez manutenção. Isso aqui não é nenhuma novidade, tá? Mas é mais para aquelas pessoas que não conhecem isso, que estão atrás de um pouquinho de aprofundar o conhecimento deles, tá bom? Pessoal, outra coisa que eu quero comentar com vocês aqui. Por que eu estou apresentando isso aqui para vocês? Só um pouquinho. Deixa eu tentar voltar aqui. Agora o negócio não volta mais. Só um pouquinho aí, rapaz. Só um pouquinho aí. Agora vai. Ok. Por que que eu quero mostrar isso daqui para vocês, tá? Muita gente acha que você vai botar o trocador lá, ele vai solucionar todos os teus problemas, tá? Não é assim que funciona. O pessoal acha que bota o trocador gera energia que não tem, ele tira uma energia que não existe, ele limpa o produto, ele faz polimento no produto, ele faz um monte de coisa no produto. Não, trocador não faz nada disso aí, tá? Isso aqui é uma confusão muito grande, tá, pessoal? O trocador, ele consegue, sim, a gente dimensionando ele, né? Porque muitas vezes você não tem as vazões correspondentes, né? Você não tem a mesma vazão nos dois lados do fluido, ou nos três, ou nos quatro módulos do trocador, a mesma vazão e nem a mesma pressão. O trocador a placa, sim, ele absorve isso, né? E a gente consegue modelar as placas, onde a gente consegue trabalhar com vazões bem diferentes, né? E também com temperaturas, com deltas de temperaturas, muitas vezes muito próximo, tá? Às vezes o cara quer 1 grau de temperatura entre os fluidos, um delta de 1 grau, a gente consegue fazer isso aí, tá? Obviamente que o trocador fica grande, né? Fica grande. Então a gente consegue, modelando o trocador, colocando mais placas, menos passos, mais passos, a gente consegue tirar essa diferença no projeto, tá? Não é o dia a dia da gente, né? Porque isso deixa os projetos, obviamente, mais caros, né? Porque você tem que fazer trocadores maiores. Às vezes aquele trocador lá, ele, um trocador pequeno que você já tem lá na tua fábrica, ele não atende isso daí, tá? Então você vai ter que ter trocadores maiores. Mas por que que eu estou mostrando isso aqui para vocês, pessoal? O trocador, pela lei da termodinâmica, apenas um lembrete, tá? O calor exigido pelo fluido quente é integralmente recebido pelo fluido frio. Cara, o trocador só transfere energia de uma ponta para outra. Ele não faz mais nada, ele é algo estático, ok? Então, se você dimensionou errado o trocador de calor, se você não levou em conta que ele vai ter, sei lá, problemas problemas nos fluidos agressivos ou sujidades, se você não levou isso em conta, vai ser um problema, ok? Tá bom? É só para lembrar vocês, tá? E tudo começa por aqui, tá bom? A gente definindo a carga térmica lá do nosso processo.
beleza? Isso aqui, quem não conhecer muito essa equação aqui, pequenininha aqui, vocês ficam à vontade de pedir, né? Em outro momento, é só para lembrar vocês, tá bom? Que a gente tem que definir, a gente precisa definir o trocador de alguma forma, ele é definido aí pela carga térmica dele, ok? E depois entra todo o dimensionamento. É só lembrar, tá bom, pessoal? Isso aqui que eu quero comentar um pouquinho com vocês. Vamos recapitular aqui. Isso que eu estava falando, tá? Muitas vezes o pessoal acha que tendo uma temperatura, uma vazão, está resolvido o problema. Não, não está, tá? Você tem que passar lá para as pessoas envolvidas no trocador de calor, tá? Tem que levar em consideração a faixa de pressão desse equipamento, a faixa de temperatura desse equipamento, ok? As reações indesejáveis, né? Ah, eu tenho uma fibra, eu tenho uma pasta, eu tenho um sólido de suspensão, isso tudo tem tendência a depositar nas placas, ok? Eu tenho um fluido agressivo, eu vou fazer lá, eu tenho que, na minha inspeção, eu vou ter problema de fluidos corrosivos, vai vazar o trocador, eu tenho que cuidar se ele vazar, ele não pode vazar, não pode espirrar para os lados, ok? Né? Ah, está depositando muito sedimento lá dentro, então tem que cuidar, tá? Porque o trocador é aplicado para várias coisas aí, ok? Né? E eu tenho que me preocupar lá também, mas eu vou fazer uma limpeza, como eu vou limpar esse trocador? Esse trocador tem que limpar um dia, né? Tá? Então, muitas vezes o pessoal aplica o trocador de calor, acho que a gente não vai fazer nunca mais nada, né? Ele fica lá 10 anos que não precisa fazer. Não, não é desse jeito, tá? O trocador, ele tem a sua manutenção também, né? Tem casos, sim, que tu aplica o trocador de calor e os fluidos e as temperaturas são mais estáveis, o trocador dura 5 anos, 6 anos. Já peguei casos aqui, trocadores com 10 anos, né? Em 10 anos aí, o cara recém trocou as gachetas do trocador. Mas são coisas bem específicas, assim, né? Ele está num projeto que está bem tranquilo tudo, está tudo certinho, não tem grandes picos, não tem golpes, nada, né? Mas eu tenho que me preocupar com isso aí, né? Como é que eu vou fazer essa limpeza? É uma limpeza mecânica? Eu posso abrir o trocador para limpar? Posso, posso abrir o trocador para limpar, né? Quando ele é pequeno é fácil. E quando é um trocador grande, que a placa aí tem 3 metros de altura, como é que eu faço? Tenho 400, 500 placas para um trocador de calor, né? Não é tão simples, né? Eu não posso parar um equipamento, eu simplesmente parei o equipamento e vou lá limpar ele. Então, a gente tem que se preocupar com essas coisas aí, tá? Ah, eu tenho que fazer uma modificação nele depois? Tem, trocadores são muito dinâmicos, né, cara? A gente pode dimensionar de uma forma esse equipamento e a gente pode aumentar, pode tirar placas, pode mudar os passes, ele pode ter conceitos de projetos diferentes depois, por isso que ele é bem aplicado, né, o trocador a placa, né? Obviamente que, como todo equipamento, ele tem suas limitações também, né? Tem suas limitações de temperatura e de pressão, mas, de forma geral, na indústria brasileira, a gente aplica muito e é muito fácil, né? Eu também tenho que me preocupar com os consertos, né? Precisa ser fácil de consertar, tanto faz, a engenharia pode projetar de um jeito que ele seja difícil de desmontar, né? Então, quando a gente olha trocadores pequenos, é show de bola. Eu vou lá, pego, em uma pessoa, duas pessoas, eu consigo abrir, fechar, não tem problema nenhum. Mas quando tem trocadores grandes, eu tenho que me preocupar com esse conserto, né? Quem está aplicando o trocador tem que se preocupar. Lá no local, como é que eu vou consertar? Vou consertar no local, vou trazer de volta para uma fábrica? Beleza, se eu puder trazer para a fábrica, show de bola. Mas às vezes tem trocadores grandes eu não consigo trazer para a fábrica, né? Não consigo desmontar lá do cliente e transportar, porque é incômodo, né? É um equipamento grande, é caro para transportar, é caro para tirar, para colocar de volta no local. Então, às vezes, ele vai ter que ter um conserto em loco, então ele tem que ser mais fácil de manusear, né? Apesar que muitas vezes tem aplicações assim que a gente vê o pessoal tá nem aí na aplicação, não se preocupa naquele momento, né? Só se preocupa quando dá o BO lá, né? Quando dá o BO, daí tá todo mundo apavorado para arrumar em 1 hora, 2 horas. A gente tem que se preocupar antes, né? Outra coisa que passa batido, tá, pessoal, nas instalações, tá? O espaço e o peso. O pessoal também não se preocupa com isso daí, tá? O pessoal não se preocupa e quando o trocador chega lá, o cara às vezes não tem, o cara recebeu o croqui e o cara não olha para o croqui para ver o tamanho do equipamento e peso, né? E aí o que acontece? Chega lá o trocador, é um monstro de 3, 5 toneladas, e aí o cara tá apavorado. Tá? Então vocês têm que cuidar com isso aí. Tá bom, pessoal?
Isso aqui é só lembrete, tá? Tá bom? Então, vamos lá. Referente às placas, depois nós vamos entrar um pouquinho no assunto aqui das montagens delas aqui, tá? Às vezes o pessoal faz muitos comparativos assim também, tá? O pessoal pega e, pô, eu quero botar nessa placa que já é existente e passa umas vazões assim absurdas, né? Não tem a noção que eu tenho que cuidar, lá toda a minha tubulação está certa, as conexões do trocador vão estar dentro das velocidades recomendadas, tá? Então, o que que nós temos aqui, tá, pessoal? Ó, tá? Eu tenho que me preocupar lá, tá? No trocador, eu preciso me preocupar com as velocidades na conexão, com as perdas de carga, obviamente, do equipamento todo, tá? Né? Porque nós temos lá nossa conexão bocalzinho, isso aqui também forma uma velocidade, eu tenho que me preocupar aqui, tá? Eu tenho que me preocupar com a velocidade nos canais aqui, tá? Eu tenho velocidades ideais aqui, recomendadas, né? As duas práticas aqui, tá? Todo fabricante tem o seu, nós temos as nossas aqui. Cada fluido tem uma tabela e cada fluido a gente tenta ficar dentro dessas velocidades ideais, ok? Eu também preciso cuidar com a perda de carga desse equipamento, senão o que acontece? A tua rede está toda dimensionadinha, a bomba está lá, tudo bonitinho, mas foi passado dados, a gente dimensionou o trocador com uma perda de carga muito grande, tirou a tua bomba fora da curva dela, tá? Acontece bastante. Vamos ver aqui. Deixa eu ver o chat aqui, pessoal. O que aconteceu? Quebrou o negócio. Vamos ver aqui. Coloquei aí, né? Áudio chiando ainda? Caramba. É? Problema no áudio? Pô, cara, o que será que tá acontecendo aí? Vamos ver. Esse vizinho aqui tá normal? É. Como é que tá agora aí, José? Melhorou um pouquinho? Deixa eu... Quando eu falo da interferência, é? Caramba, e agora? O que que eu vou fazer? É? Melhorou aí? Deixa eu virar aqui. Vamos ver aqui. Melhorou aí? Show de bola? Ah, beleza. A internet aqui, pelo que eu vi, tá boa aqui, tá, cara? Normalmente a internet por cabo aqui, nossa, é bem boa, né? É? Parou? Tá bom. Ok, Elvio. Tranquilo? Beleza. Vou continuar aqui, tá, cara? Se começar a picotar muito aí, prenda o grito. Então, a gente tem que se preocupar com isso, né? Porque a área de troca térmica da placa, ela tem uma seção que é a entrada do fluido, as suas distribuições aqui em cima, ó, pessoal, tá? E essa placa em vermelho, área de troca térmica, realmente acontece a troca térmica, tá? Então, é aqui que a gente vai se preocupar com as velocidades e perdas de carga, ok? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui, tá certo? Isso é só para vocês verem que o trocador, ele tem limitações e a gente tem que partir depois para uma placa maior, né? Uma estrutura maior, tá certo? Olha aqui. É, pode ser que a internet esteja boa, não. Foi, tá? E a gente fazendo essa seleção, tá, pessoal? Por que que a gente precisa das informações? Opa, voltamos lá, vamos ver aqui o que que deu. Tá dando BO aí de novo? Vamos ver aqui. Não, não, cara, a perda de carga, ó, tem uma pergunta aqui no chat, tá? A perda de carga, não, ela está calculada, tá? Essa perda de carga, obviamente, que ela é calculada através de softwares, tá, pessoal? Já está previamente calculada lá no software. E o que que a gente faz, né? A gente pega, o software calcula e a gente faz análise dessas perdas de carga e dessas velocidades, ok? Tá? Então a gente pega lá no software, o software tem lá internamente, ele mostra, né, tudo isso, ok? E a gente faz toda essa análise para melhor seleção do equipamento.
Não, isso obviamente que cada fabricante tem seu software, tá? E já desenvolveu, né, a sua metodologia de cálculo, tá? Tem a metodologia geral, obviamente, né, que a gente encontra nas didáticas, mas para software, tá, pessoal, o que que o pessoal faz para fazer os acertos, né? Só para vocês entenderem. Não vou me aprofundar nisso aqui, que não é o nosso tema hoje, tá? Mas só para vocês entenderem. Vocês têm lá o software, ok? Onde é que já tem grande didática ainda aí disponível, tá? É aquilo lá mesmo que vocês já aprenderam, já estudaram, estão estudando, e a empresa pega isso e depois, sim, e bota para o laboratório e faz testes empíricos mesmo, né? Vai lá, bota a placa, testa a velocidade, vê, mede lá um pouquinho as perdas de carga, mede as velocidades, vai vendo se tem, né? Isso é no laboratório, tá? Isso demanda um pouquinho mais de tempo, tá certo? Né? E aí sim vai ajustando os cálculos internos da seleção daquela placa. Porque, para vocês entenderem, os softwares de trocadores, eles não são intercambiáveis entre os fabricantes, ok? Não é porque a Berma aqui tem um software que vai dar certo lá no software, sei lá no software da Tranter, não, são coisas bem diferentes, tá? Sim, a metodologia geral para todos nós é a mesma, né? Mas aí a forma de fazer isso funcionar melhor ou não, né? Aí sim, cada empresa joga no seu laboratório e desenvolve da sua forma, beleza? Então vamos lá, vamos ver aqui. Bom, de preferência, pessoal, quanto às inspeções, tá? A gente tem uma tabelinha que está disponível no site, a gente manda também para o cliente, ok? E num primeiro momento elas são mais visuais, tá? O que normalmente se faz? Você instala o trocador, você instala manômetros ali e os termômetros, tá? Ou os sensores, né? De pressão e sensores de temperatura, para você verificar se o trocador está tendo alguma perda de rendimento. Então, o que acontece? Se eu definir que o trocador limpo, você mediu lá, está com 1 quilo de contrapressão. No momento que ele aumentar essa contrapressão, eu tenho uma sujidade no trocador. No momento que eu perder temperatura, eu também vou ter algum problema no trocador, né? Ou vou ter uma alta vazão, ou vou ter temperaturas diferentes, ou vou ter, obviamente, uma falta de troca térmica. Então, eu analiso os dois. Eu analiso as perdas de carga, analiso as temperaturas, tá bom? Os softwares são calibrados para cada fabricante, isso mesmo, tá? O software, a metodologia é igual para todo mundo, o que muda é depois o que cada fabricante vai fazer no seu laboratório, tá? Tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, então o que acontece? Quando eu vou fazer a seleção, né, com as informações que vocês passaram, tá bom? A gente vai selecionar um tipo de material aí para esse equipamento, certo? Né? Então, eu tenho. O padrão é o IZ316L, tá certo? Que atende a maioria dos casos, uma grande maioria dos casos aqui no Brasil. E aí, depois, você parte para ligas especiais, né? Tanto tem muito titânio, SMO, alói, estelói, mas entendam, tudo isso é de acordo com os dados que vocês estão passando, né? Os dados do fluido, se o fluido é um fluido que tem agente químico dentro, eu tenho uma temperatura muito alta, ok? Então, tudo isso aí implica na seleção do material, tá certo? Não é porque tu tem 316 vai aplicar para todos os produtos agressivos, não. Cada um tem uma faixa de utilização, ok? Então, não é porque eu estou utilizando o melhor material que ele vai aguentar todo o negócio. Não é dessa forma aí, tá? Cada liga dessas aqui que vocês estão vendo é para uma determinada faixa de produtos, tá bom? Tá certo? Não confunda isso daí. Só estou falando para vocês terem em mente essa etapa aí, tá certo? Então, por isso que é muito bom conversar na seleção, né? Na seleção, vocês conversam, tiram todas as dúvidas, informem essas coisas aí para quem está dimensionando, para nós principalmente aqui, né? Para nossa equipe, né? Informem todos esses dados, tá? A gente tem uma folha de dados que a gente gera, que vai para o cliente, e é muito importante a anotação de dados, tá?
Claro que a equipe da Dermo aqui na divisão termal tem uma expertise quanto a isso, tá, pessoal? Né? Cara, eu estou usando, viu, cara, eu estou usando fone de ouvido, né? Eu estou usando fone de ouvido, não sei, talvez esse Bluetooth aqui desse notebook aqui, tá? Que eu estou usando fone, eu estou usando um Bluetooth aqui, ó. Aqui, tá? Não sei, talvez uma distância aqui. Tá para todo mundo esse vídeo aí? Ah, caramba. E agora? Ó, vou tentar me posicionar aqui. Muito? Vai lá. E agora? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ah, é? Deve ser, acho que é a distância aqui, né? Eu vou ficar mais ou menos aqui. O que tu acha? Acho que aqui tá bom para todo mundo, né? Tentar ficar paradinho aqui, cara. Aí, beleza. Show de bola. Tá, vou ficar aqui. Vamos ver. Sim, parece uma interferência. É. Eu acho que é por causa da distância do Bluetooth, né? O notebook tá velhinho, né, cara? Não tá aguentando o tirão mais aí. Tá na hora de eu pedir um novo aí, cara. Mas vamos lá, vou tirar aqui. Então, né, pessoal? Então, quanto mais informações vocês passarem para nossa equipe, menos problemas vocês vão ter lá na frente, tá bom? Obviamente que essas ligas aqui, todas elas são valores bem diferentes, né? Ok? 316, eu vou dar um exemplo, 316, R$ 1, titânio, R$ 4. Simbólico, tá, pessoal? Não é isso aí, não, tá? Tá? SMO 5, Aloy, e aí tu já tem R$ 9, tá? Asteloy, você já tem R$ 11, então mais ou menos assim, tá? Não é esse valor aí não, tá, cara? Não vai comprar aí não, não tem por esse valor não, tá? Então é só para vocês verem a diferença aí, tá? Ok? Tá? O mesmo acontece nas juntas, nas gachetas, tá, pessoal? Então, o que mais a gente tem essas gachetas aqui disponíveis, né? Para atender os processos assim mais gerais, né? Claro, isso aqui também tem elastômetros diferentes, tem composições diferentes, tá? Mas a gente tenta aqui padronizar um pouquinho assim a aplicação, porque se a gente for entrar nesse mundo aqui de juntas aí, tá? Isso aí vai embora, né? Então você vai ter bastante, né, material para explorar em muitas aplicações. Então o que a gente tenta fazer? Tenta ficar dentro de um range, né? Porque senão fica difícil, fica muito difícil para controlar os estoques também, tá? Então a gente tenta manter mais ou menos um padrão. Obviamente que a gente tem aí elastômetros diferentes, né? E a gente vende também, obviamente que é por pedido, mas a gente também tem, tá? Então é só para vocês saberem que tem isso daí, ok? E nós temos uma, uma faixa aqui que a gente utiliza cores, né? Como todos os fabricantes, tá? E tem uma tabela de cores e a gente utiliza, né? Para saber identificar. Então, essas cores vão estar nesses vazadinhos aqui, né? Da junta aqui, ó. Você vai ver que vai ter, quando olhar no trocador, normalmente o trocador tem uma corzinha lá na gacheta, tá? Ou na orelhinha dela, ou no vazadinho aqui, lá tem alguma tirinha de cor. Então, tem essa tabela de cores aqui, tá? Tabela e o range de temperaturas, tá? Que a gente utiliza. Um pouquinho aí, cara. Um pouquinho. Ah, sim. Sim, sim. Pois eu. Só para vocês entenderem quanto ao material do curso, tá, pessoal? Esse vídeo fica disponível lá no YouTube. A gente tem um canal no YouTube, tá? E a gente tem no nosso site lá o canal dos webinários. Vocês podem entrar em contato, a gente passa o link, tá? O pessoal e passa o link para vocês, ele vai estar disponível. Esses webinários são públicos, tá, pessoal? A gente compartilha com todo mundo, tá? Ok? Se quiserem depois que a gente compartilha aqui o PDF da apresentação, a gente também compartilha, tá certo? O pessoal que dá apoio e o pessoal compartilha com vocês aí, tá certo? Ok? Então, só para vocês verem que tem aqui, são
né, por cores aí, a gente bota por cores e cada corzinha tem a sua temperatura. Obviamente, de novo, né, pessoal? Cada junta dessa daqui, ela é para um determinado produto, fluido, aplicação. Tá? Não é porque você tem a melhor que vai funcionar em tudo. Não, não é dessa forma. Isso aqui também dá muita confusão para o pessoal, tá? Às vezes o pessoal tem um trocador lá e o cara aplicou Viton óleo aqui, tá? E o cara olha para a temperatura, 180 graus, então eu vou tocar no vapor, né, cara? Então aguenta o vapor. Não, não é assim, tá? Não é assim. Tá? Os Vitons você tem que cuidar. Aí, para vapor, tem que usar esse Viton aqui debaixo, Viton Steam, ok? Porque se eu botar esse Viton óleo aqui no vapor, não vai aguentar, tá bom? O mesmo acontece aqui se eu quero usar vapor, a temperaturas mais baixas, até 150, até 165 graus, é esse EPDM aqui, tá? Então, não adianta você botar Viton aqui no vapor, só Viton que vai dar BO lá, tá? Não vai aguentar mesmo, né? Tá bom? E o mesmo acontece com o NBR, HNBR, se você botar vapor ali, também não vai aguentar, tá bom? Ele não vai resistir. Sempre cuidar da seleção, tá? Não confundam isso, tá, pessoal? Ok? Vamos lá. Vamos adiante aqui. Pô, cara, hoje tá... Foi. Tá. Outra coisa aqui. Vamos agora explicar algumas coisas quanto à orientação, tá? Das estruturas e depois das placas, tá, pessoal? A nossa orientação nos nossos tocadores, ok? Que a Berman aqui fabrica, beleza? Tá olhando lá na chapa fixa, o F é de estrutura fixa para nós, tá? Então, você vai olhar no sentido anti-horário, tá? Isso aqui, pessoal, não tem a ver com a posição da furação de placas. Cuidado, cuidado um pouquinho quanto a isso aí, tá? Nós temos duas formas de olhar isso, vou mostrar para vocês mais para frente. Então, para nós aí, ó, na estrutura aí, com a fixa lá, a gente olha da forma anti-horário. Cuidado a perspectiva que vocês vão olhar isso lá quando receberem o fluxograma. Tá certo? Deixa eu ver o chat aqui. Para mim tá trancando aqui mesmo, rapaz. Vou dar um BOzinho aqui. Ah, caramba. Hoje isso aqui vai dar trabalho. Tô sem fone de ouvido aí. Deixa eu ver se alguém pode me trazer um fone de ouvido. Aguenta aí. Aguenta aí, eu vou pedir socorro aqui, cara. Aguenta aí, rapaz. Isso aqui com o WhatsApp hoje em dia é fácil. Só um pouquinho, cara. Vamos ver se o pessoal me atende aqui, né, rapaz? É. Aguenta aí, aguenta aí. Aguenta aí que eu vou pedir um fone de ouvido aqui. Vamos ver se alguém me ajuda. Me dá socorro. Eu, caramba, né? E olha que eu peguei esse aqui porque eu achei que até era melhor, né? Para do fio, né, cara? Aí ferrou. Vamos lá. Tá dando para escutar e eu vou indo igual, né? Até o pessoal me trazer aqui um fonezinho. Ah, desculpa aí, cara. Não sabia que ia falhar tanto assim, não, tá? Então, o que acontece? Vocês têm que olhar aqui a estrutura que a gente vai olhar do sentido anti-horário, tá bom? Então, quando você pegar lá as polaridades, isométrico, cuidar com a antecipação, tá? Então, estamos aqui. E lá atrás, nós vamos ter a nossa chapa móvel, tá? Então, quando vocês olharem lá nos croquis dimensional, né?
e nas folhas de dados lá vai aparecer a conexão L, né? Um L, 2L, 3L, 4L e tal, é referente à chapa de movimentação, chapa móvel para nós, tá? Aí vai ter a linha, tá? Então, considerado porcas é considerado atrás, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a entrar um pouquinho na forma aí de montagem das placas, tá? Isso aqui dá uma confusão do caramba, tá, cara? Você tem que cuidar bastante disso daqui, né? Então olha aqui, como é que a gente tem disposto aqui. Ô, oh, rapaz, chegou o nosso fone aí, cara. Só um pouquinho. Um pouquinho que eu vou trocar. Pô, obrigadão, cara. O mic tá funcionando aí, cara. Ah, tá funcionando aí, Pedro? Tá. Aqui parece que tá ok, né? Tá legal para vocês aí? Opa! Ô, rapaz, então vamos lá. Não adiantou nada, né? Ter gastado um dinheirão no negócio lá. Vamos lá, então. Beleza. Beleza, vamos lá. Prenda o grito. Não tiver bom, prenda o grito. Então vamos lá. Então agora vamos conhecer um pouquinho aqui a forma, né? Nós temos duas formas aqui na Bermo de montar essas placas, tá, pessoal? Então, vocês vão ver aqui. Ó. Então, quando vocês pegam lá a folha de dados e tal, vai ter a folha de dados, vai ter um croquis dimensional, que mostra a posição da conexão, e aí vocês ficam à vontade. A gente faz um fluxograma de montagem de placas aqui, tá certo? E a gente se utiliza aqui. Ó. Então, você vai ver que muitas vezes você vai ter a tua borracha inicial final, ou a sua placa inicial final, aqui estão falando apenas das juntas, tá? Essas duas juntas aqui, fluxo vertical esquerdo e direito, na verdade é a mesma junta, você só dá um, né, 180 nela, né? Vira de ponta cabeça e monta igual, tá bom? E essa junta aqui, só que é uma junta diferente, tá certo? Né? As placas, olha aqui, tem duas orientações que vocês têm que cuidar, né? Nós temos aqui, ó, temos quando os o-rings nossos aqui, que é os anéis aqui, eles ficam lá na estrutura fixa, então você vai ter orientação de furação, tá? No sentido horário, né? Ok? Tá vendo os numerozinhos aqui, ó? Um, né? Um esquerdo em cima, dois direito em cima, três direito embaixo, quatro esquerdo embaixo, tá? Quando o O-ring é na chapa fixa, nos nossos projetos, é orientação de furação horária. Obviamente que tu vai montar uma placa, para quem ainda não sabe, né? É fluxo direito, fluxo esquerdo, mas a orientação é a mesma. Então, as placas de trocador de calor sempre vai ter um fluxo direito e esquerdo. Claro, tem outros projetos que são fluxos diagonais, tá, pessoal? Mas não é a gente não usa aqui, tá? A gente até comercializa assim material de reposição, mas nos nossos projetos a gente não usa fluxo diagonal, tá? Não utiliza ainda, né? Porque normalmente funciona bem em vazões bem grandes, em deltas menores, assim, tal. Então o fluxo diagonal ele tem, sim, tem suas vantagens, né? Mas isso aqui é um assunto que vai longe também, né? Tá? E a gente deixa para um outro momento, só para você saber, tá? E aí nós temos ó, um outro sentido de furação, que é anti-horária. Quando acontece isso daqui? Quando eu boto meu O-ring lá na minha chapa móvel, né? Então, o que que acontece aqui, voltando aqui para o horário? No horário, o O-ring está na chapa fixa e eu encosto o outro lado da placa, não da gacheta, o outro lado da placa lá contra o O-ring. No fluxo, quando o O-ring está lá na chapa móvel, eu encosto essa borracha aqui contra as pestanas, né? A minha conexão, que tem lá uma parte de inox, eu encosto essa primeira placa aqui, que é a placa
inicial ou final para nós, tá? Tanto faz. Então, quando ela está numa estrutura que os O-rings estão na chapa móvel, essa placa aqui é a primeira. O que acontece aqui quando está no sentido horário, né? Que os O-rings estão na chapa fixa. Essa chapa aqui passa a ser a última. Por isso que a gente, né, botou o nome de inicial final, que ela serve em duas posições, tá? Então, vocês têm que sempre pegar, obviamente, se tu não vai saber, olhando assim, num primeiro momento, exatamente como é que tá. Então, é bom ter o fluxo de placas, o projeto de fluxo de placas, tá? Ok? Então, vocês têm que tomar cuidado, sempre perceber isso, né? E, obviamente, se você tiver a documentação no trocador, fica mais fácil. Você olha lá, fica um pouco mais fácil para você se achar, tá certo? Vamos ver aqui. A chapa inicial em todas as aplicações, ela tem que ter a gacheta fechada com as da foto? É, vamos lá. Sim, sim. Independente da posição dela, se ela está lá na chapa fixa ou lá na chapa móvel, ela vai ser essa borracha toda fechada, a borracha em X aí, tá? Ela vai ser dessa forma aí mesmo. Tá bom, Ricardo? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Se você não botar essa, porque o que vai vedar vai ser isso aqui, ó. Acho que vocês conseguem ver o pontinho do mouse, né? É esses ourinhos aqui, ó, né? Que vão vedar a placa lá para nós, tá na nossa estrutura. Então, se não tiver todos esses quatro ourinhos aqui, que é essa junta inicial final, ela vai vazar para fora, tá bom? Vamos lá. Ok? Tá? O mesmo acontece aqui, ó, nas juntas, né, pessoal? Tá? A junta é simples, né? As juntas é muito mais fácil, tá? De você ordenar elas, né? A junta é direita e esquerda, né? Então a mesma junta serve para todas as placas, né? Porque os modelos são separados assim. Então tu tem a junta é a mesma, tá? Então o que que você faz ali com a junta inicial final? No nosso caso aqui normalmente, tá? Eu pego duas juntas de fluxo que vocês estão vendo aqui, ok? Tá bom? E eu corto, né? Elas são cortadas, na verdade, só no meio, né? Aqui, ok? São cortadas no meio e vira essas duas meias metades aqui. E essa junta, essa primeira junta aqui, eu colo lá quanto a placa, tá? Porque tem essa questão aí também, né? Tem trocadores que as juntas são coladas e outras não. A gente vai ver lá, tem conexões diferentes, tá? Na junta, tá? Ok? Então, a primeira a gente acaba colando, porque para facilitar a montagem, ela não precisa ser colada, mas a gente cola porque se tu vai montar o trocador de pé, ela cai, né? Então a gente passa um pouquinho de cola assim, né? Uns pontinhos de cola e tal, e prende essa primeira junta aí. Não vai colar de monte, não vai botar um monte de cola aqui não, tá? É um pouquinho de cola, só para não cair, tá? Porque ela não precisa ser colada, tá? Ok? Tá bom? Então vamos lá. Claro que para vocês começarem a fazer isso, o importante é ter essa informação da folha de dados aqui do trocador, certo? Eu vou ter a folha de dados do trocador, né? Que eu vou olhar alguns requisitos e eu vou partir lá para fazer a manutenção, os ajustes, o que eu precisar fazer no trocador de calor. Ó, o que eu falei para vocês, vem a folha de dados e vem esse croquis dimensional, tá? E por esse croquis aqui, né? Eu olho a perspectiva aqui, ó, eu tenho à esquerda a chapa traseira, à direita a chapa da dianteira, na frente aqui, o F, né? L atrás, F na frente, tá? Eu tenho algumas informações pertinentes aqui ao negócio. Ó, posição da conexão, no nosso caso, 1F, 2F. O que que é cada coisa? Opa, ó, 1F, entrada do óleo vegetal. Obviamente que no 2F vai ser a saída lá do meu outro produto, tá? No caso aqui foi sebo. Ah, 3L e 4L, o que que é cada coisa? Opa, 3L, entrada do sebo, né? Óleo vegetal, saída. Então, isso é para tu te posicionar aqui na montagem, né? Isso aqui é só um croquis dimensional, tá, pessoal? Isso aqui não é um desenho final, tá? Não confunda isso daqui. Isso aqui é apenas um croquis orientativo. Ele te dá uma largura, uma altura aproximada, né? Medidas muito dentro da realidade, mas assim, não tome por base o desenho específico, tá? Porque isso aqui tem a função de croquis de conexões, tá? E aqui embaixo mostra como é que é a forma de conexão. Aí tá vendo ali, ó, o revestimento é em 316, né? Vai ser com acoplamento de uma flange ANSI 150, tá bom? Nossos trocadores são todos, o projeto padrão é ANSI aqui, tá? Então, o ANSI 150, o ANSI 300, por aí vai, tá? Conforme o projeto, tá certo? E ele te dá algumas informações, né?
os comprimentos, um peso do equipamento aqui, para tu ter uma base de onde é que você vai colocar ele, né? Tendo o peso aqui, isso já te ajuda muito, porque os trocadores são muito montados hoje, né? Em cima de estruturas, tá certo? Ó, agora aqui sim, é interessante, tá? Para vocês aqui, tá? Isso que eu estava falando, a gente também disponibiliza para os clientes que compram os trocadores esse fluxograma aqui, tá? Como é que funciona? Primeiro, obviamente, você vai identificar através desses números aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tu tem uns numerozinhos aqui, ó, tu tem lá um F, 2F, 3F, 4F, é isso, onde é que tá as conexões, ok? Que é a frente. Lá atrás já nem aparece nada porque você não tem nada ligado lá atrás, só aqui na frente. Aí mostra, né, o fluxo de entrada, saída de cada fluido, e tem esses numerozinhos. O que que você vai fazer? Você vai vir aqui olhar na legenda. Olha na legenda, ok, o número aqui correspondente ao lado do fluxo do fluido, para tu saber como começar a montar. Ok? Ok? 335, 832, 360. O que que é essa primeira placa? Tem 4 furos. É essa placa inicial final que eu te falei. Por quê? Porque isso aqui é uma estrutura pintada, né? E os O-rings não estão na chapa fixa. Beleza? Então, eu vou encostar essa primeira placa aqui na frente, tá? E eu vou depois procurar pela legenda a segunda placa. Show de bola? Beleza, né? Tá um pouco mais fácil aí do pessoal conseguir chegar lá. Quando tem o fluxograma, é mais fácil, tá? Né? E, obviamente, então, tu montou aqui, tu montou a segunda placa, tu já sabe se a junta é direita ou esquerda, né? Porque já está dizendo aqui como é que a junta vai ser, né? Poderia ser a de baixo aqui, mas está mostrando aqui como é que vai ser, fluxo, né? E você segue automaticamente, se tu né? Direita, esquerda, até o final, tá? O fluxo sempre vai ser direita e esquerda, no caso da berma aqui por enquanto, tá bom? Ó, ó lá, como é que vai ficar lá nas placas, né? Ó, então, eu vou botar essa primeira placa com a junta voltada contra a chapa fixa, porque lá na junta fixa eu tenho minhas conexões, tá certo? E ela vai encostar esse O-ring lá contra uma pestana lisa e vai vedar, e automaticamente depois eu vou intercalando, né? Placa direita-esquerda, ou esquerda-direita, por aí vai, e a última placa vai ser uma placa cega. Então, nos trocadores de calor, sempre a primeira placa e a última placa aqui são placas de vedação. Elas não têm troca térmica, tá? Elas têm a função apenas de vedação. Então, elas vão vedar aqui e lá no final, para deixar o fluido, né, dentro das placas, dos canais das placas. Tá certo? Então, sempre vocês têm que cuidar disso aqui. Tenham sempre acesso ao fluxograma, ok? Tá? Todos os fabricantes têm isso aqui, tá, cara? Todos eles têm. É só pedir para ceder que o pessoal cede aí. Tá? No nosso caso, a gente deixa salvo aqui nos arquivos, né? Muitas vezes no começo da negociação, nos orçamentos, isso aqui não importa, né? Quando que importa isso daqui? Importa quando o mecânico vai lá mexer, ou quando o cara precisa modificar, ou tem que fazer manutenção e tal. Então, o fluxograma é bem-vindo para te não se perder na montagem. Eu sei que no primeiro momento é mais difícil, mas, ok? Tem aí disponível. Então, pode ficar à vontade, se vocês tiverem trocador da empresa e precisar de auxílio quanto à montagem, fica à vontade de ligar aí. Tá bom? Ok? Então, esse é o princípio de fluxo de montagem anti-horária. Tá certo? E aí nós temos lá outros processos, né? O trocador pode ter vários passes lá dentro dele, tá, pessoal? Um passe é mais simples, né? Mais fácil de tu montar. Mesmo que tu cometa o erro de montar, era para ter começado com a direita, mas começar pela esquerda, não vai ter grandes problemas, né? Um canal ali normalmente não tem grandes problemas se tu inverter, porque no final bate igual, tá? Mas aqui já complica, tá? Aqui é um trocador de 2 passes, mas os trocadores podem ter 2 passes, 3 passes, 4 passes, 5, 6, 7, 10 passes, tá? Pode ter, tá? Ok? E pode ter vazões diferentes, tá certo? Pressões diferentes. Então aí complica, né? Então se tu for olhar aqui, ó, o que que eu vou ter aqui? Eu vou ter também, obviamente, minha legenda, ó, 384, 812, 360. Qual é que é essa placa? Opa, não é mais essa placa aqui, não é a placa inicial final, porque o O-ring agora está na chapa fixa. Então, vai ser uma placa já de fluxo direto. Beleza? Vamos ver aqui o que deu no chat aqui, só um pouquinho. As gachetas é orientada a fazer a troca delas a cada quantas aberturas dele. Ou não tem algo específico de ter que trocar tantas aberturas, ou a cada abertura o correto é trocar elas. Eu vou deixar para te responder um pouquinho mais para frente, tá?
essa questão. Eu vou mostrar para vocês aí. Logo, logo a gente chega lá. Já te respondo aí, tá, Ricardo? Aguenta aí. Tá? Então, aqui acontece o seguinte. Trocador, quando tem passes no meio, já complica mais, tá, pessoal? Aqui sim. Aqui, se você errar a furação, vai ter complicar, tá? Se você errar a furação, vai ficar parado o fluido num dos canais, e se você tem um fluido, né, orgânico aí, ele vai estragar lá dentro e vai contaminar todo o teu processo, tá? Então tem lá um molho lá com ketchup lá que não pode ter problema, né? Não pode ter problema de bactérias, porque ele vai apodrecer lá dentro, né? Se tu errar o canal. Então tu vai ter alguns problemas lá. Então tu tem que cuidar para não errar. Então o fluxograma é muito requisitado, tá? Vocês vão ver aqui que ele começa com os primeiros dois numerozinhos, termina com o último. Esse último aqui é a nossa placa, né? Inicial final, no caso está na posição final, e o número da furação, tá bom? Só que aqui você não pode errar o lado, porque se você errar o lado, até vai passar o produto, mas o canal aqui de uma das placas vai ficar parado. E aí compromete todo o equipamento, tá certo? Você fica à vontade, tendo equipamento da Berma, a Berma tem isso disponível, tá? Quer ver? Vamos ver aqui. Tem, cara, ó, viu? Isso daí tem no site da Berma, pessoal, só para vocês saberem, lá no site da Berma, na área de trocadores de calor, tá? Lá tem algumas literaturas, tá? Tem tem o manual do trocador que vocês podem baixar para ler, porque é um manual bem grande, tá? E vocês podem baixar para ler, lá fala algumas coisas, no final, lá no meio, dá algumas dicas, mostra algumas situações, tá? Visualmente, o que você tem que verificar no trocador, a gente tem no site, tá? Faça favor, entra lá que você vai ter algumas informações bem interessantes lá, tá bom? Tá certo? Depois eu vou te falar das aberturas ainda, aguenta aí, cara. Tá? Então vamos lá. Vamos ver. Valeu. Vamos adiante. Ok? Ó, essa é a montagem desse fluxograma acima. Beleza? Então, o que nós temos aqui? O princípio de fluxo com a montagem olhando a furação horária. Ok? Opa, faltou umas coisinhas aqui. Beleza? Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho minhas primeiras duas placas com furações especiais. Perceba aqui, ó, que essa placa aqui, ó, da esquerda, ela está encostada contra os orimes, né? E eu tenho a segunda placa que vai começar a formar o fluido, tá? Furação 1, 2 e 3. Então, o que acontece? Se eu errar essa furação aqui, ó, se eu não fosse furar o 3 e fosse furar a posição 4, vai me dar problema, porque vai ficar parado o fluido nessa primeira placa aqui, ele não vai sair. Então, se é um fluido orgânico, tu já te ferrou, tá? E, obviamente, pega a sequência de placas abertas aqui, ok? Aí lá vai ter aquela placa de virada. Nós aqui utilizamos 3 placas de virada, tá? Tem montagens mais simples, onde é que utiliza 2. Tá? Às vezes é uma placa, às vezes é 2, mas para fluidos sanitários a gente sempre usa 3 placas de virada, e as 3 placas de virada elas dão uma resistência maior também para o passe do trocador, tá? Porque trocador normalmente está muito sujeito a golpes, né? O pessoal, quando instala, parte bomba direto, abre e fecha a válvula on-off, então é um problema para o trocador. Então, tem que deixar ele mais resistente aqui. Então, pode ver que, né, você vai se orientar, olhando o fluxograma, se orientar a furação sentido horário, ok? Tá bom? Então, obviamente, com suas respectivas furações aqui, ok? Beleza? Então, os fluidos não vão ficar parados no processo, tá certo? Isso tem que cuidar muito. Se você se enganar aqui, alguma dessas placas, ou a primeira placa ou a terceira placa de virada aqui, ó, vai ficar fluido parado dentro. Então, aí ferrou, tá? Além de perder superfície, o fluido fica parado e você tem um problema de contaminação, tá? Seu fluido vai ficar parado lá e vai ter algum problema, certo? Então, se você tiver trocador, que você acha que não está certo, né? Perdeu o rendimento, o cara foi lá, fez manutenção, perdeu o rendimento, fica à vontade, entra em contato conosco aqui na Bermo, tá? Nossa equipe vai auxiliar vocês aí, para vocês
para dar uma luz, né? Para nós fazermos uma visita lá, conversar com vocês, fazer um levantamento dos trocadores. Vocês precisam fazer manutenção, a gente tem uma equipe de serviços aqui, tá? Podem mandar os trocadores para cá para fazer manutenção aqui na empresa, aqui na Bermo Serviços. A gente também pode deslocar a equipe, ok? Então, fiquem à vontade aí, tá, pessoal? Precisando de manutenção, nós temos nossa equipe aqui também, tá? E também temos uma série de parceiros, né? Que às vezes está muito longe, né? Às vezes está longe demais, as empresas estão longe demais aqui, eu digo, comparado aqui com Blumenau, que nós estamos em Blumenau, né? Mas às vezes o cara está lá no Amazonas, lá, às vezes é difícil, né? Tu deslocar a equipe lá, mas a gente tem também parceiros, tá? A gente também tem esse trabalho com os parceiros que a gente faz, que também são autorizados em nossos equipamentos, tá certo? E aí você vai ter lá o final da placa. Veja bem que aqui essa placa, ó, que você me perguntou inicial final, ela vai estar contra a chapa móvel, porque a chapa móvel, ok? Chapa móvel lá, ela não tem o-ring. Então, vai fazer a vedação de novo. Mas tem que ter essa placa, tá? Não importa, iniciando, terminando, tem que ter essa placa para fazer a vedação, tá? E cuidem bastante aí, para não ficar o fluido parado dentro. E aí, ó, aquilo que eu comentei com vocês, né? Tem equipamentos mais complexos, né? Eu tenho equipamento lá, que ele era de 2 passes numa sessão, aqui eu já tenho equipamentos com 2 módulos, né? Então, eu tenho 2 passes aqui, eu tenho 2 trocadores montados num só, tá? Então, eu tenho entrada, tenho passes, eu tenho uma grade aqui que faz a separação dos fluidos, ele continua, aqui já complica mais de novo, não vou nem entrar muito aqui, é só para mostrar para vocês que tem equipamentos bem complexos, tá? Então tem que cuidar bastante, né? Cuidar bastante quanto a isso daí. Ok? Pessoal, forma correta da junta. Isso aqui dá também muita dúvida. Eu não sei se é por causa que o pessoal está fazendo com muita pressa e tal, mas vocês vão ver que as juntas, elas têm uma parte lisa que fica para baixo, e normalmente tem né, um bicudinho aqui, ou umas estrias em cima, que é para cima. O pessoal monta muito de ponta cabeça aqui, tá? Tem que cuidar, tá, pessoal? Porque a junta, na verdade, ela entra, né? Se tu virar ela de ponta cabeça e botar ali, ela vai encaixar, só que não vai vazar, né? Ela, num primeiro momento, a frio não vaza, mas depois que ela trabalha e começa, né, encolher, esticar, ela vaza, tá certo? Então, cuidado, tem que cuidar. A parte lisa é para baixo, lá no canal da placa lá, tá? Tá certo? Ó, isso que eu estava comentando com vocês aqui, ó. Nós temos alguns modelos aqui, tá? Nós temos a nossa linha BT, é uma junta que não é colada, ela tem aquele biquinho que tu empurra para dentro aqui, ok? Eu tenho as Snap-on, que é a linha BP nossa, que é pegadinha na orelhinha por fora. Eu tenho os Lock-in, que é a nossa linha GP, que ela é esmagadinha no canal, que não sei se vocês vão enxergar bem, mas pode ver que tem um esmagadinho. E a junta tem uns olhauzinhos, ela entra dentro ali, né? Ela fica espremidinha ali dentro, então ela não vai cola também. E tem também linha colada, né? Essas aqui são placas grandes, tá? São placas free flow que a gente cola, a gente faz colado porque são juntas muito grandes, né? E aí o colado é um pouco melhor nessas placas, elas aguentam mais aberturas também, tá? Hoje eu comento lá, que é na linha GP e BA, tá? É só para vocês saberem. Ok? Às vezes o pessoal confunde aqui, tá vendo aqui na junta, aqui tem uns, se vocês pegar a junta dos trocadores nossos, vai ter uns vazados aqui, tá, pessoal? Por que tem esses vazadinhos aqui, ó? É justamente para vazar para fora, né? Porque a ideia do trocador é que ele vaze para fora e não para dentro, né? Porque se ele romper a gacheta, a ideia é que ele vaze, né? Que você enxergue visualmente isso daí, né? Que ele esteja vazando, esteja com problema e você providencie a manutenção dele, né? Então, o que acontece? Se estourar o o-ring aqui, a ideia é que tem uma área de escape que ele vaze para fora. Se ele estourar o ombro da placa aqui, da junta, desculpa, que está na placa, então a ideia é que ele vaze para fora também, não que ele venha para dentro, né? Por isso que ele tem essa área de escape e esses vazados. Esses vazados, cara, ele é bem alto mesmo, é justamente para vazar, tá? Ele está na junta lá, é para vazar, tá bom? Ok? Porque para vazar interno é só se o trocador está com as placas com microfuro ou de alguma forma quebradas, né? Trincadas, aí ele vai vazar para o outro lado, tá? Mas daí para detectar na placa, às vezes é mais difícil, né? Porque aí você tem que fazer o teste da revelação, a revelação para saber se é microfuro, se está trincado, o que aconteceu na placa, tá bom? Ó. Pessoal, montagem correta é isso daqui, tá? Quando vocês montarem os trocadores lá, ele tem que ficar dessa forma aqui na esquerda, tipo uma colmeia, tá?
né? Tipo uma colmeiazinha. Ele não pode ficar liso assim, desse jeito aqui. Se tiver uma placa lisa lá dentro, você montou o fluxo errado ou a placa está com a gacheta de ponta cabeça, montada errada, aí você vai montar errado. Se você deixar dessa forma aí, ele vai vazar com o tempo. Às vezes ele aguenta, né, dependendo do fluido, temperaturas baixas ele aguenta, né? Mas quando você trabalha com temperaturas mais altas e pressões mais altas, a tendência dele é vazar, tá? Então, cuide com isso. Aperto do trocador de calor. Pessoal, cuidem com essa etapa que é importante, tá? Nossos trocadores aqui sempre em forma de X, tá? X e, obviamente, vai descendo, né? Zigue-zagueando em forma de X, de cima até embaixo. Porque aqui tem 4 parafusos, mas tem trocadores com mais parafusos, com 8, com 9, com 10, né? Tá? Então, sempre em forma de X até embaixo, vai até embaixo e sobe até em cima. Falo isso no caso de vocês não ter o equipamento hidráulico, né? Para fazer isso daí, né? Com o equipamento hidráulico simplifica um pouco mais, tá? O aperto hidráulico são pistões aí que você bota em quatro barramentos ou em 6 barramentos, né? Tem várias máquinas aí no mercado, e você hidraulicamente empurra para frente pela barra roscada do equipamento e encosta as outras barras, tá? Até na distância certa. Vou comentar contigo lá para frente, tá? Vou ter que falar quantas vezes, tá bom? Tá? Então vocês têm que cuidar isso daí, tá? Porque se você apertar muito de um lado e não do outro, o que que acontece na gacheta? Ela vai torcendo, tá? Ela vai torcendo e ela vai espirrar, né? Às vezes ela vai morder de um lado, mais apertado, ela morde de um lado, e do outro lado menos apertado, ela espirra para fora, tá? Então, gachetas tipo Viton, acontece bastante isso aí. O pessoal vai apertando, ela morde, às vezes trinca, tá? A gacheta Viton, ela gosta de trincar bastante, né? Com apertos errôneos, então tem que cuidar disso daí, tá bom? Dessa forma aí. Aqui. Então, vamos lá. Respondendo a pergunta. Então, você tem o teu trocador lá no campo e você precisou abrir e fechar, tá bom? O que que você tem que cuidar aqui nos trocadores da Berma? Então, você tem o fecho de placa, tá? Se você olhar, você vai ter uma plaquinha afixada ao corpo do trocador, tá? Ou lá nos documentos que você recebeu, tem lá o aperto menos apertado e o mais apertado. Agora eu vou te responder. Por que isso? Por que que na Bermo tem um menos apertado e um mais apertado? A gente pega, desmonta, faz manutenção, beleza, tá tudo certinho, você vai chegar no menos apertado no fecho de placa aqui, no menos apertado. Por quê? Porque daí você vai fazer o teste de estanqueidade, com ar comprimido mesmo, fez o teste de estanqueidade, a tendência é não vazar, né? E aí você vai trabalhando com ele, né? E aí você tem toda uma faixa aqui até o mais apertado. Então, o que determina quantas vezes o trocador vou poder abrir e fechar o trocador, é essa distância, né? Se você cuidar aqui, apertou um pouquinho, chegou no menos apertado, opa, ele vai trabalhar muito tempo ali, opa, ele deu uma vazadinha, eu precisei abrir para fazer manutenção, obviamente que não vai ser a mesma medida de novo, ele vai ter um pouquinho mais apertado, só que tu não pode apertar tudo de uma vez. Se você chegar e logo comprimir todas as juntas de uma vez, você não tem mais o que fazer, porque daí você já estourou, né, a elasticidade da junta, ok? E aí você não vai fazer com que ele vede mais. Se você continuar apertando além do mais apertado, você começa a entortar o canal da placa e ele não veda mais. Ele vai ter problemas de estanqueidade, tá bom? Então, o que determina as quantidades é esse cuidado aqui que vocês têm que ter quando abrir e fechar o trocador, tá bom? Ah, junta nova, beleza, pode ver que sempre vai estar uma medida maior, vai ter uma plaquinha e você vai ter uma medida menos apertada e uma mais apertada. A diferença às vezes é pequenininha, às vezes é de 3, 4 milímetros e às vezes é de 10, 15 milímetros. Tá bom? Vamos ver aqui. Vamos ver. Isso da menos apertado se aplica quando trocarmos todas as gachetas ou quando troca a parcial também aplica. Pessoal, a pergunta, assim, um comentário importante aqui do Ricardo, tá? Cara, trocadores, você tem que cuidar muito em trocar juntas parciais deles, tá certo? As juntas parciais, vamos lá, tu tem um trocador com 100 placas e você quer trocar 20 juntas, eu aconselho vocês não fazer isso, tá? Tomem cuidado, só façam isso quando precisa mesmo quebrar
quebrar um galho, assim, e tal, por quê? Porque você já vai ter compressões diferentes na gacheta, tá? Então, às vezes o pessoal só quer trocar o que vaza, tem que cuidar, tá, pessoal? Aconselho vocês não fazer, porque vai ter diferenças de aperto muito, muito grandes, e você vai ter que já apertar aquelas gachetas novas nas gachetas usadas, então tu automaticamente já vai danificá-las também. Vai ter, óbvio, vai funcionar, né? Por um tempo vai funcionar, mas talvez seja algo crônico para ti, tu fica só trocando gachetas assim que estão vazando, isso não é bom. O que é o correto? É o trocador ser o bom, né? O bom para o processo, né? Correto é forte, mas bom. É você ter o trocador dimensionado, que você pudesse usar lá o ano todo e pudesse chegar ao final do ano e trocar todas as gachetas e continuar fazendo o teu trabalho, desde que você tenha os fluidos sem golpe, né, sem excesso de temperatura, né? Ok? Então tem que cuidar isso daí, tá? Tá bom? Aconselho tu assim, use para quebrar galho, mas não como critério, tá? Só um pouquinho, deixa eu subir aqui. Tá, beleza, respondi. Ok, tem mais uma aqui, ó. O trocador, a gente não faz por torque, tá, pessoal? Tá? Porque por torque tu perde a referência. O que que a gente faz? A gente faz por distância de aperto, tá? Tu vai ter milímetros de aperto, porque o trocador é por distância de canal, né? Então, se tu tiver o menos apertado e o mais apertado, tá? Então, vamos lá, quer dizer que esse canalzinho da placa ali, a orelhinha, tá vendo o canalzinho lá dentro, ele tá dentro das medidas compreendidas, né? De canal compreendido dentro do cálculo dele, tá? Ok? Então, não utilizem a referência de torque, tá? Não funciona muito bem. No nosso caso, é por medidas mesmo, tá certo? Vamos ver. Vamos ver aqui, o que é que tem aqui? Deixa eu... que nem eu falei, é por distância, tá? Distância, tá bom? Deixa eu um pouquinho mais para cima aqui. Ok, tá bom? Isso aí, né? Vamos lá, tá bom? Então é por distância aqui, tá, pessoal? Tenho tantos milímetros para apertar, tá certo? Então eu vou apertando aqui os meus tirantes, meus fusos de aperto, minhas porcas, e eu chego nas distâncias recomendadas do projeto. O que vai acontecer se você apertar demais? Já comentei. Se você apertar tudo aqui, vai chegar um momento que não vai ter mais junta, né? Vedando, né? Vai ser placa na placa. E daí, quando você começar a apertar placa na placa, começa a entortar lá o canalzinho da placa, começa a baular, tá? E aí não tem mais junta que resolva, tá? Aí foi, né? Aí quando começar a entortar a placa, você tem que trocar as placas com defeito mesmo, tá? Tem que fazer o trabalho lá de funileiro, olhar lá né, olhar a placa que está bauladinha, tem que rebater o canal muitas vezes tem que rebater o canal de volta, tem que fazer o trabalho de rebater, quando é mais pequena não vale a pena, já tem que trocar a placa toda, mas traz um transtorno, tá? Então, o que determina a quantidade é esse cuidado que vocês vão ter nesse aperto aqui, tá certo? Vamos ver aqui, vamos ver, Ricardo. Eu vou te dar uma base, tá? Assim, isso aqui não é uma regra, tá, Ricardo? Trocadores que estão bem dimensionados, que não tem problemas de golpe, volto a dizer, não tem problemas de golpe, que foi cuidado, né, no dimensionamento da tubulação, das bombas, tá? É muito, normalmente, assim, você consegue fazer umas 4 a 5 aberturas com as mesmas gachetas, tá? Se você cuidar aquela distância lá de aperto. Normalmente, tu consegue fazer isso daí. Claro, não pode também estar o trocador, né, um processo crítico, aquela história, né, pessoal? Às vezes tu está com o trocador num processo muito crítico, você não vai botar teu processo lá a perder por causa né, por causa de 10 placas ou 15 placas no trocador. Então, cuida muito isso daí, tá? Cuidado com os critérios, né? Tá certo? Se o trocador tá numa fábrica que só ele que vai parar, cara, bicho, tu tem que ter uma preventiva, não é de um ano, né? Tu tem que ter uma preventiva às vezes de 3 meses, às vezes é de 2 meses. A gente tem trocadores aí que tem processos que tem preventivas a cada 30 dias, né? Por quê? Não pode parar.
seu trocador parou para a fábrica, né? Então, tem que cuidar, tá? Tá bom? Então, vamos lá. Ó, por que que eu falo daquele aperto lá para vocês, pessoal? Porque a gacheta também, ela vai absorver as fadigas, né? Ok? Porque é aquela história, né? Se eu esquentei, eu estiquei. Se eu esfriei, eu encolhi, né? O material, tá? Então, as gachetas, justamente, elas vão fazer esse trabalho aqui. Então, às vezes, a gacheta, o pessoal acha que só tá lá para vedar. Não, não tá para vedar. Ela também absorve, né? Todas as dilatações do material, tá? Então tem que cuidar isso daí, tá? Porque o trocador, quando a gente fala de fluidos mais frios, né? Olha, não tem tanta distensão assim, mas quando tu tá falando de trocadores com fluidos quentes, a distensão é grande. Você chega visualmente a enxergar isso, tá? Visualmente, do lado do trocador, quando ele funciona, você vê ele esticando, né? E quando ele esfria, você vê ele encolhendo o material lá. Chega a observar isso em trocadores grandes com muitas placas. Você vê isso aí, tá? Tá bom? Vamos lá. Tá bom? Então, o que determina lá é esses apertos. Se vocês cuidarem nisso, o trocador vai ser show de bola. Com certeza vai durar o ano todo aí para você fazer a preventiva final do ano e trocar todas as gachetas, né? Porque o trocador que trabalhou o ano todo, pô, já foi, né, cara? Já fez o papel dele, né? Ok? E a forma lá vai ficar assim, aquelas colmeiazinhas que eu mostrei lá na frente para vocês, tá bom? Então tem que cuidar disso daí. Essa montagemzinha correta das placas. Ó, tá? Essa plaquinha vai estar lá no corpo do trocador, tá? Tá vendo aqui, ó? Aperto máximo, aperto mínimo. É isso aí que a gente fala, tá? O máximo apertado e o mínimo apertado. O mínimo chegou no mínimo, você vai lá fazer o teste de estanqueidade. Passou, rodou o equipamento, ele não vaza mais. Você vai verificar visualmente se ele vai apresentar algum vazamento. Mas qual é o vazamento? Às vezes tu dá, sei lá, um mês depois deu alguns pinguinhos para baixo. Não te apavore, não é anormal não. Tem que cuidar? Tem que cuidar. Mas daí você deixa esfriar o equipamento e vai lá, aperta mais 2 milímetros, 3 milímetros e a gacheta vai por mais tempo. Ok? Tá? É assim que funciona. Pessoal, aqui uma coisa também, eu queria comentar com vocês, isso aqui também o pessoal ainda peca bastante. As placas têm diversas corrugações, tá, pessoal? Isso aqui são corrugações que vão ter diversos tetas diferentes aqui, tá bom? E isso aqui vai ter mais troca térmica, menos troca térmica, vai ter mix de tetas, tudo conforme o modelo do trocador e o projeto que a gente está se baseando, o projeto térmico, tá certo? Então, não é porque você tem um trocador num lado da fábrica, mas você não sabe o teta do trocador e você vai botar no outro, vai querer substituir um trocador que parece ser iguais. Cuidado, às vezes não é bem assim, tá? Às vezes não é bem assim. Às vezes tem essas diferenças aqui, ó, tá vendo? Ó, eles têm essas diferenças aqui, tá certo? Tá? Então, aqui à esquerda nós temos uma placa aqui, que é um canal K, né? Uma placa Free Flow, os canais são diferentes, tá bom? Né? Aqui são para fluidos mais sujos. Nós temos uma placa com teta H aqui, tá? É um dos modelos, né, tá, pessoal? Isso aqui são vários modelos de placa, tá? Isso aqui eu tô dizendo, peguei alguns aqui, tá? Eu tenho placas com teta H e eu tenho tetas L, tá? Isso aqui, do H para o L, a diferença de troca térmica aqui é mais ou menos 50% menor. É só um exemplo, tá? Vai depender da aplicação que você quer fazer, tá bom? Tá? Obviamente que quando a gente dimensiona, a gente leva em consideração os tetas. Às vezes eu preciso ter esse teta aqui, L aqui, né? Ou V, né? Ou V, né? Que seja. Né? E eu preciso ter disponível teta V para facilitar a limpeza, tal. Às vezes um produto viscoso, eu tenho que utilizar esse teta aqui. Ou não, né? Eu tenho que cuidar. Então, isso é de acordo com a seleção lá, na hora que a gente está fazendo o dimensionamento. Tá bom? Ah, boa pergunta. Ó, em caso aqui, ó. Então, Igor, a gente faz o seguinte, ó. Beleza, você vai lá, tem um trocador, mas você mudou todo o projeto dele. Não tem problema, cara, tá? A Bermo aqui tem as regrinhas, nós temos aqui o nosso softwarezinho, tá? Que é desenvolvido por nós aqui, que tem os apertos aí das placas. Então, isso tu não te preocupa.
Se você modificou o projeto do trocador, fique à vontade de ligar para nós, é um trocador nosso aqui, a gente te passa o novo aperto, tá certo? A gente tem aqui tudo certinho, passa para ti. Se quiser uma plaquinha nova, né, vai a plaquinha nova lá já com os apertos, mas eu te aconselho você pegar, trocou o projeto, você já faça, né? Se você não tiver acesso a uma placa nova, pelo menos faça e indique isso no seu trocador, tá? Se você indicar esses apertos lá no pessoal da manutenção, porque a manutenção sempre está corrido, né, cara? Às vezes eles fazem os negócios errado, mas às vezes é por causa que falta tempo para eles, né? Tem que resolver lá, né? Então, mas se você tiver essas informações lá no trocador, é mais fácil para eles. Aí eles têm o critério de aperto, né? Você desenvolve o critério de aperto com eles lá e tudo. Esse trocador com certeza vai ter menos problemas, né? Tá certo? Ok, pessoal? Então, eu só ia mostrar um pouquinho mais de coisas aqui para vocês. Então, essas são as corrugações, assim, são algumas, né? Não são, a gente tem outras corrugações aí também, mas é só para vocês entenderem as diferenças. Tá certo? Ó, ok? Tá bom? É só para vocês entenderem aqui como é que funciona, tá? As placas, elas podem, né? Essas placas que eu mostrei, que é a parte que são os canais em chevron ali, são mais simples. Então, você tem montagens com tetas iguais, HH, alta turbulência, alto coeficiente global da troca térmica, alta perda de carga, né? Temos lá nossos tetas LL, ok? Baixa turbulência, baixo coeficiente global, baixa perda de carga, para aquele projeto, tá, pessoal? Para aquele projeto que você está fazendo. Ou eu posso mixar os canais, né? Eu posso pegar canal H mais L, né? Ok? Então, eu fico numa faixa média, turbulência, média coeficiente global e média perda de carga, tá certo? Pessoal, acho que estouramos um pouquinho o tempo também, deu uns atrasos ali, né? Mas tudo bem. Eu estava com problema no fone aí, mas é o que eu queria passar para vocês. A gente está disponível, tá, para as empresas, tá? Vocês que querem fazer algum trabalho de manutenção, vocês que querem, precisam chamar a equipe da divisão termal lá para auxiliar, né, vocês em algumas instalações, alguns projetos, tá bom? A gente tem muito a contribuir aí com a instalação de trocadores, tá? Auxiliar vocês em algumas dicas de projeto para vocês cuidarem. Obviamente que a maioria já tem as suas engenharias, né, para fazer isso, mas eu acho importante no momento de começar a fazer essas instalações, né, que vai estar pensando em modificar, ter essas conversas, né, entre as engenharias das empresas, as engenharias terceirizadas e a Bermo, tá? Porque quanto mais a gente falar, mais, né, mais entender do processo de vocês, mais fácil a aplicação do trocador, menos problemas ele vai dar, tá certo? Pessoal, dúvidas, podem mandar e-mail, podem entrar em contato, tá? A Berma está aqui disponível, tá? Para responder vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ok, ok. Tem. Cara, é o seguinte, aprender a calcular o trocador, sim. Tem didáticas aí, várias didáticas, tá? Para software, assim, não vai ter um livro específico, tá? Porque tu vai poder chegar e vai poder ler lá naquele livro e calcular o trocador, porque cada fabricante tem seu software, tá bom? Então, sim, livros de troca térmica você vai ter acesso aí na didática, aí, tá certo? Posicionador tem, pessoal, tem alguma coisa no site da Bermo sobre posicionador, vocês podem entrar no site da Bermo na seção válvulas lá e pedir, tá? Ok, pessoal, vocês precisando de alguma reunião online, tá? Com a equipe de manutenção de vocês, fica à vontade de entrar em contato. A gente prepara uma reunião, às vezes tem o pessoal de manutenção que quer tirar alguma dúvida, é só questão da gente agendar, tá? Tem o Lucas, tem o Jonathan, tem o Jades, que pode auxiliar aí. Então a gente separa aqui e ajuda vocês aí com a equipe de vocês, tá bom? Ok. Valeu, Ivan. Valeu, obrigado, cara. Obrigado por prestigiar todos aí, tá? Ok.
Ok, Joana. André, valeu, valeu. Valeu, Jacques. Elvio, fica à vontade de entrar em contato quando precisar, tá? Valeu, Ricardo. Dúvidas, só entrar em contato. Deixa eu anotar aqui, Marcelo. Vou enviar sim, pode ficar tranquilo. Não te esquece, Marcelo, tá disponível lá no YouTube também, tá? O vídeo vai estar lá, tá? Sim, já pego aí e já mando para vocês, tá? Fique tranquilo. Só um pouquinho, só deixa eu anotar aqui isso aí. Que, cara, de casco e tubo eu tenho bem pouca coisa, tá? Eu tenho bem pouca coisa em casco e tubo, mas eu passo, manda teu e-mail, o que tiver, eu te passo. Até porque o casco e tubo, né, ele segue um conceito um pouquinho diferente na hora de você fazer o contexto é o mesmo, tá? Mas o conceito é um pouquinho diferente. Sim, cara. Passa teu e-mail aí, bicho. Aí, valeu, Edivaldo. Pode deixar. Deixa que eu mando lá sim. Beleza, pessoal? Tô saindo aqui, tá? Valeu. Opa, Marcel, passa aí. Passa teu e-mail aí, cara. Deixa eu anotar aqui. Sim. Já que nós fizemos um contato, sim, cara. Fique tranquilo. Valeu, Deus. Valeu, Marcelo. Obrigado a todos aí, tá? Qualquer coisa, só mandar mensagem, tá, pessoal?
Entra na página da Bermo, lá tem um geral, pode mandar para nós aí que nós retornamos.